direito, que é o do desenvolvimento. Eu pediria que vocês, então, pensassem um pouco sobre esse arquétipo, essa imagem, né? O que eu tenho de crescimento em prejuízo do desenvolvimento, eu tenho um desequilíbrio sistêmico, né? Bom, por que nós estamos agora nessa transição? Obviamente é porque nós exageramos naquilo que é crescimento, naquilo que depende do nosso pensar racional e lógico. E o que essa transição, esse momento está nos pedindo? Que a gente comece a pensar no desenvolvimento ou naquilo que é qualitativo, né? E aí eu posso colocar isso, então, no nível do indivíduo, do grupo, das organizações, do país, do planeta, né? Da sociedade como um todo. Jair, quais seriam exemplos, assim, aspectos desse desenvolvimento, desse lado qualitativo, né? Pega, por exemplo, no contexto corporativo, numa empresa, né? E eu acho que todos aqui têm essa noção, né? Olha, eu sou um líder e tenho que investir em equipamentos porque isso vai me ajudar a atingir as metas. Mas, simultaneamente, existe um pedido que eu preciso desenvolver as pessoas, que eu preciso ter uma verba para fazer com que essas pessoas não aprendam técnicas, mas aprendam ou passem por um processo de desenvolvimento, né? Então, isso é um exemplo típico onde nós temos esse dilema de decisão, né? Que antes do coronavírus, o prestígio desse lado material era muito evidente, né? Ora, se nós pensarmos em termos de planeta, o que nós fizemos com o planeta? O que nós estamos fazendo com o planeta, né? Nós estamos tirando mais do que ele já deu, né? É só imaginar que a sociedade, se a gente pensar que a China melhore o seu nível de vida em 10%, toda a população da China, é fácil entender que nós não vamos ter recursos para tudo isso. Precisaremos de mais 1 ou 2 planetas para tanto, né? Leva isso para dentro das empresas, né? Aonde é que está o foco, né? Está no crescimento ou está no desenvolvimento? Porque também aqui tem uma outra falácia, né? Então agora nós vamos tudo pelo social, vamos fazer só desenvolvimento, né? Ora, também não tem futuro, né? Então, o exemplo, Guilherme, é um pouco assim, né? Levar na minha vida, como é que eu tomo decisões? E daqui para frente, como é que serão as decisões? Porque no caso do corona, a Terra, num certo sentido, está se vingando, né? A nossa Mãe Terra, ela está dizendo para nós, olha, eu vou mostrar para vocês que um vírus desconhecido, né, dos confins da China pode parar o planeta, né? Será que se nós não aprendermos nessa transição, não virão aí outras lições, né, desse tipo? Interessante. Então, é um processo, né? Quase que a crise também como oportunidade, né? Então, a natureza dando a oportunidade da gente aprender com ela. E um pouco nessa linha, Jair, que eu queria explorar contigo, a partir dessa imagem que você trouxe, esse ciclo virtuoso, né? E existe uma tensão colocada, né? Existe aí um paradoxo, e daí não é nem um lado nem o outro, são os dois. E talvez como pano de fundo, nesse aprendizado, a gente vê vários aspectos, né? Várias visões de mundo que buscam sempre um extremo ou outro, né? E talvez o aprendizado seja justamente a integração. Essa é o falso dilema que eu digo, né? Que nós temos que aprender trabalhar com a matéria e o espírito, entre aspas, né? A matéria e aquilo que é imaterial. Isso no nível do indivíduo, no nível dos grupos, no nível das empresas, no nível da sociedade, se nós quisermos deixar um legado novo a partir desse tsunami que estamos todos enfrentando. Então, eu acho que para criar o pano de fundo, eu quis trazer essa imagem, esse arquétipo. Eu queria avançar para um próximo,
e aí a gente cria um espaço maior para conversa. Pode ser? Perfeito. Deixa eu pular aqui rapidamente, que eu não sei. Então, a outra imagem que eu gostaria de trazer para vocês é essa imagem, né, que eu chamo aqui de evolução da consciência dos primórdios até agora e as possibilidades para o futuro, né? Esses conceitos eles foram construídos pelo fundador da DIGO, né, o Daniel Burkhardt. Depois, lá na frente, eu vou falar um pouco mais sobre o que isso aqui significa para nós da DIGO. Mas, enfim, é um modelo que a gente pode ver aqui, então, do lado esquerdo. A gente pode voltar lá no início da humanidade, né? Sei lá, aí cada um pode jogar o tempo que quiser, mas o que acontece, né, ao longo dessa jornada? Nós chegamos até aqui porque nós fomos orientados pelo egoísmo, né? Então, o nosso ego, eu coloco lá no lado esquerdo, né, é recém-nascido. Nós somos muito egoístas ainda, né? E o fato é que esse egoísmo que nos trouxe até aqui, e né, nós não temos que lamentar isso, a gente tem que aceitar isso como um fato natural, né? Os nossos antepassados foram muito egoístas e talvez por eles terem sido egoístas é que nós chegamos nesse atual estágio da humanidade. E aqui no fundo, né, onde tem essa bolinha com essa cruz, né, esse é o símbolo da Terra, o que nós estamos vivendo nesses tempos, né? Nós estamos confrontando com um paradigma que é justamente esse paradigma materialista, que ele é justificado por um pensar racional e lógico, né? E esse paradigma materialista, né, do pensar racional e lógico, ele nos coloca dentro de uma jaula. Eu chamei aqui de jaula existencial, né? Quando eu fiz esse modelo aqui, eu dei o nome de jaula existencial. Mas eu pediria que todos aí pudessem extrapolar esse conceito, né? Não é jaula existencial, pode ser o nosso isolamento, a nossa quarentena nesses dias. Não sei se vocês concordam, mas está me vindo agora essa inspiração, né? Ora, nós estamos, né, no nosso recôndito dessa quarentena, nós estamos dentro de uma jaula, né, que o mundo está dizendo que, olha, nós entramos aqui porque nós tivemos uma ação do passado que nos trouxe até este estágio, né? E aí, para essa conversa não ficar muito sorumbática, né, a gente tem que olhar para o futuro, né? Porque tem que ter uma alternativa, né? Então, na nossa visão, a gente diz o seguinte, olha, essa linha pontilhada que caminha para essa jaula existencial, ela pode ser mudada se a humanidade como um todo ter o que nós chamamos de altruísmo como referência básica, né? E isso vai depender de uma nova consciência. Não significa que a gente tenha que deixar de ser egoísta, mas a grande pergunta aqui é como é que eu consigo dominar o meu egoísmo para que possa surgir uma nova referência, uma nova consciência que nos coloque, então, numa direção aonde podemos, assim, todos transitar para um novo patamar de desenvolvimento. E com essa última animação, depois eu volto no plenário, né? Eu coloco, então, aí esse limiar, que é o que eu comentei na abertura, né? E esse período aqui que nós estamos passando, da consciência racional e lógica, né? Acho que o Einstein... Oi. Desculpa. Pode falar. Não achei que você tivesse terminado. Não, deixa eu só terminar. O Einstein tem uma frase que eu adoro, né? É assim, um problema nunca pode ser resolvido com a mesma consciência que o criou, né? Então, a mensagem, né, dele que sabia das coisas
olha, nós nos encalacramos aqui, né? Estamos na nossa quarentena, estamos nessa nossa jaula existencial. Se nós continuarmos com as mesmas posturas, os mesmos comportamentos, nós só vamos aprofundar esse paradigma materialista ou só vamos aprofundar nessa jaula, né? O que pode ser feito para que a gente desvie essa tendência? Aí, Guilherme, eu volto para a gente conversar, então. Interessante. É interessante essa narrativa e essa imagem, né? Colocam aí uma tensão, né? Ou seja, o que você está dizendo, não existe um processo de evolução claro em curso. Existe um momento de escolha da humanidade, né? Existe uma tomada de posição. Porque uma das perguntas interessantes que vieram é a Ângela Biancolin, não sei se ela está aqui com a gente, mas ela colocou assim: a pandemia vai tornar a sociedade mais altruísta? E aí também uma outra pergunta recorrente também que veio assim: podemos pensar numa narrativa que não favoreça a desunião humana? Então, nesse momento, nessa tomada de atitude agora dos indivíduos, das organizações e das nações como um todo, né, é uma oportunidade da gente fazer esse percurso aí de tomada de consciência na direção do altruísmo, Jair? Legal, né? Então, nós somos consultores e vivemos no mundo econômico, né? Vamos dizer assim, né? E é aquilo que a gente imagina, então, ou visualiza, né, a partir desse momento aqui, né? É evidente que o que a gente já está vendo aí fora, né, nessa crise, pegando só o mundo econômico, né? Acho que o Marcelo tinha comentado da Rede Globo, que teve que fazer uma alteração nas suas diretrizes internas de mídia. Quer comentar, Marcelo? Ele ou fui eu? Foi você. Quer comentar? Sim, é interessante, né? Nesse momento, a gente vê exemplos de organizações exercitando a solidariedade, exercitando a fraternidade, esse aspecto altruísta, né? Então, por exemplo, a Globo fez uma mudança nas diretrizes editoriais e aí eles chamaram esse quadro de Solidariedade SA, que divulga iniciativas das empresas. Então, é um marketing super positivo no horário nobre do Jornal Nacional. E não só, né? Então, por exemplo, a Natura, a partir do core business, começou a produzir sabão e álcool gel para ser distribuídos para comunidades pobres. A Vale, né, que teve a reputação manchada aí nos últimos anos, aproveitou toda a capacidade logística para importar testes e máscaras da China. O Itaú, no impulso, investiu 1 bi, que é uma quantidade de dinheiro bastante significativa, e criou esse projeto Todos pela Saúde, com gente muito séria por trás. E a gente tem visto, né, também empresas pequenas se mobilizando para ajudar, né? Então, são exemplos bem claros. Eu acho que esses são exemplos do mundo corporativo, né, de uma intenção, de um germe altruístico que já estava lá dentro, né, e que precisou dessa chamada para despertar, né? O que me incomoda, né? Deixa eu falar antes. Nós falamos então do coletivo, né, de uma empresa. Mas quantas ações individuais nós temos tido contato, nós estamos vendo, ou até nós que estamos participando aqui dessa cabana eletrônica, né, estamos envolvidos em ações altruístas nesse momento. Faz sentido isso? Vejo algumas cabeças balançando, né? Então, na pergunta que foi feita, né, o altruísmo ele já vive dentro de nós, né? O que a gente precisa aprender é que não precisa vir um tsunami dessa natureza, né, uma doença dessa natureza, para que a gente comece a exercer de uma forma mais objetiva ou mais natural esse altruísmo, né? Então, aí eu queria fazer um outro comentário, né? Ora, todas essas figuras jurídicas que você citou, existem outras, muitas outras que estão fazendo. Mas, para mim, de novo, é CNPJ fazendo altruísmo, né? E eu tenho a impressão que se daqui a 4 meses tudo voltar ao normal, né,
as empresas voltarão ao normal. É capaz de fazerem ainda relatórios maravilhosos de sustentabilidade, tentando mostrar que como elas foram generosas e bondosas, né, durante essa transição. Né. O grande desafio é fazer com que essa postura seja incorporada na cultura da empresa. Né. Então, eu queria criar essa polaridade da CNPJ, mas, olha, por trás de toda a organização, por trás de todo o CNPJ, tem um CPF. Né. Então, é muito bonito, né, ver pessoas, que eu poderia dizer, de elite, afortunadas, que estão tirando cheque, né, né, e estão fazendo ações altruístas e que não saem na Globo, não saem, né, em nenhuma mídia. Né. Agora, provavelmente, eu estou destacando essas pessoas, mas cada um de nós aqui podemos ter esse comportamento, né? Ou já temos, ou já fazemos isso. Né? À medida que você continua pagando a sua assistente, né? o seu prestador de serviço, né? Para que ele não seja muito prejudicado na fonte de renda, você também está fazendo a sua parte como altruísmo. Né? Então, Guilherme, eu não sei se ajudei ou atrapalhei no comentário, né? Mas eu queria deixar claro, né? Olha, a pandemia está mostrando que o altruísmo na sociedade, no nível micro, no nível meso e no nível macro, é possível. E a gente está vendo isso. Né? A grande questão é, isso vai se perdurar? Aí fica mais para frente. Né? Nosso slide final. Que é um pouco... Essa pergunta apareceu 3 vezes, a gente colheu, né? O que é passageiro e o que veio para ficar? Eu confesso, Jair, que eu tenho uma visão, eu diria, otimista aí desse processo, porque, inclusive antes da própria crise do coronavírus, a gente vê essa onda emergente de organizações mais conscientes. Se a gente olhar para aquele seu quadro anterior, organizações que com mais consciência buscam crescer, mas entenderam que crescer de qualquer jeito não é mais sustentável. Não só sustentável em termos ambientais, mas sustentável em termos de negócio, né? E que o desenvolvimento sustentável tem que ser um pilar. Para mim, me marcou muito no início do ano um documento lançado pela Business Roundtable. Não sei se vocês que estão aqui puderam acompanhar, mas na verdade, um conjunto, é um grupo que reúne as 150 maiores empresas dos Estados Unidos, que lançaram um statement falando justamente sobre a importância do propósito e de uma organização servir seus públicos, seu ecossistema, e não só o acionista. E liderados lá por um gestor de um fundo chamado BlackRock, que é o Lawrence Fink, mas isso foi no início do ano. Então, eu sinto que existe um movimento legítimo dessas empresas, eu diria, mais conscientes. Né? E na minha opinião, eu acho que a crise do coronavírus vem justamente acelerar esse processo. Né? Legal. Não sei se nessa altura aqui, né, talvez pudesse abrir para alguns comentários e perguntas, considerações. Né? Não vai dar para... Eu não sei em quanto nós estamos agora, né? Mas pelo menos para alguns comentários sobre o que foi falado até agora, inspirado até agora. Vamos lá ouvir alguém. Quem gostaria de se colocar? Tem uma pergunta aqui do Ni. Coloca aqui, o que esperar das capacidades individuais após a pandemia? Né? Então, capacidades, podemos ler o que no sentido de competências também, né? Eu acho que tem uma questão, a gente fala das organizações, das nações, mas assim, tudo começa no indivíduo, né, Jair? Essa tomada de consciência, esse processo requer, seja um indivíduo líder, seja um indivíduo na sociedade, né? Então, essa pergunta talvez inspire a gente falar desse próximo slide aqui, né? Qual é o papel dos negócios e das empresas, né, no período DC. Né? O período DC é depois do Covid. Né? Tem o AC, tem o DC. Né? O que né, na minha visão, né, é assim,
se tem alguma instituição humana que consegue mexer no planeta, naquilo que a gente chama, então, de reino mineral, de reino vegetal e de reino animal, né, e de reino humano, essa instituição hoje são as empresas, né, é o mundo dos negócios, né? Então, se nós queremos esperar que o DC tenha uma outra cara, né, nós precisamos ter consciência que precisa ser transformada o mundo dos negócios e das empresas, justamente devido ao poder de fogo, né, o poder de transformação que ele tem, né? Então, aí eu já queria colocar a segunda pergunta, né? Qual que é o papel das lideranças empresariais nessa transição? Aí o Nessa está faltando um S aí, né? Nessa transição de limiar. Que aí eu queria conectar com essa pergunta que foi feita, né? Olha, que competências precisam nascer, né? Ou que competências precisam ser prestigiadas daqui para frente, né? Competência técnica nós já sabemos, né? Que nós somos bons. Somos tão bons que já chegamos até aqui, com todas as consequências. Quais são as novas competências? São justamente as competências humanas, né? São as competências que vão nos levar a preparar pessoas e novas lideranças para ajudar o planeta a fazer essa transição, né? E isso justamente acontece agora, nesses momentos, né? Eu tenho conversado com muitos executivos e muitos empresários, né? A maioria está perdido, não sabe o que fazer, né? Mas aí eu pergunto, bom, mas o que você já fez? E aí vem coisas assim criativas, vem coisas humanas, né? Vem coisas inimagináveis, que antigamente dependia de um consultor, de um projeto, de verba, né? E o cara fez nos últimos 15 dias. Interessante, né? Então, aí, como consultor, a gente, né, faz a recomendação. Esquece tudo que você vinha fazendo, tá? E incorpora na cultura do seu negócio, da sua empresa, isso que você fez, né? Você está olhando no olho das pessoas, você está conversando com as pessoas, né? E é gozado, elas estão distantes, né? Elas estão em trabalho remoto. Ou então, se estão, pela natureza, dentro do seu galpão, da sua empresa, né? O que você faz todos os dias? Eu passo pela empresa e converso um a um todos os dias, né? Olho no olho de cada um, né? Então, os grandes planejamentos estratégicos, as grandes estruturas de planejamento e controle foram jogadas no lixo nas últimas 3 semanas, né? Como é que eu vou fazer agora um novo planejamento, uma nova construção? Não dá para fazer do jeito que se fazia antigamente, né? Antes dessa crise, né? Então, a pergunta que alguém fez, né? Qual é a habilidade? Eu não sei se essa resposta, ou isso que eu estou contando, mas isso inspira, né? O que você está fazendo de novo, né? E que não dá para voltar mais atrás, né? Essa habilidade, são essas novas atitudes que deveriam nascer no fragor desse tsunami que estamos passando. Talvez para trazer um exemplo objetivo para essa questão, assim, como lidar com a necessidade de controle em um momento de tamanha incerteza, né? Como desenvolver, ou quais competências indivíduos e organizações devem desenvolver para lidar com uma incerteza absurda, né? Que não tende a diminuir, pelo menos no próximo ano e meio, 2, né? Então, você mencionou essa questão do planejamento estratégico, né? Quem fez o processo de planejamento no final do ano, no início do ano, pensando para 2020 ou pensando para um horizonte um pouco maior, o que faz com isso, né? E aí, quais competências devem ser desenvolvidas, né? Para provocar um pouco a reflexão, e queria te ouvir também, Jair, a gente vê modelos de gestão, modelos de liderança, né? Então, o modelo tradicional, comando e controle, né? Como é que faz no momento assim, né? A hierarquia, aí o funcionário está em casa trabalhando em home office, e o cara quer controlar a produtividade, né? Então, essa mudança de paradigma frente a esse cenário tão incerto e complexo também se reflete. Então, modelo de comando e controle,
empresas altamente hierárquicas, de especialistas, né? Uhum. Se tornam agora, tem que dar espaço para crescer o modelo de uma liderança que consiga inspirar e negociar, né? Exercer, incentivar mais a colaboração, né? Para conseguir se adaptar a esse momento de incerteza, né? Porque os planejamentos rígidos realmente não vão dar certo mais nesse futuro de incerteza. E a referência, de novo, vem da onde? Vem da natureza, né? A natureza não planeja, não controla, ela simplesmente é, né? Ela planeja e controla tudo ao mesmo tempo, né? E essa é um novo pensar, né? Na antroposofia, a gente chama esse pensar do coração, né? E aqui começa a nascer, então, essa habilidade, né? O que é o pensar do coração, né? É justamente um pensar aonde eu tenho que resolver aquilo que está acontecendo no meu dia a dia, no aqui e agora. Só que eu tenho que fazer isso tendo como pano de fundo uma nova consciência, né? Eu tenho que ser racional e lógico, mas isso é pano de fundo, né? E o que a inspiração, a intuição e a imaginação podem fazer para que a gente faça coisas a partir de um novo referencial, né? E aí a natureza, ela não tem hierarquia, né? Aí quando a gente exagera nessa imagem olha, a célula do pulmão, ela nunca vai fazer o papel da célula do fígado, né? E vice-versa. Então, existe algo que dá uma orientação para o organismo maior, né? E é esse algo que nós precisamos construir a partir de uma nova consciência, né? Então, não esperem, acho que não devia esperar de ninguém, né, uma resposta, né? Quais são as competências, né? Que provavelmente é capaz de virar um plano de RH, de desenvolvimento de competência, né? Estou exagerando, é claro, aqui, né? Mas como é que a gente pode construir novas competências a partir dessa vivência, dessa experiência que a gente está passando no aqui e agora? Exatamente. Bom, o tempo avança, né? Então, será que dá para ouvir mais uma pergunta ou outra, algum comentário, Guilherme? Sem dúvida. Você quer continuar compartilhando aqui, Jair, ou a gente abre uma Acho que plenária? podia tirar, né, abrir. Tá bom. Alguém quer se colocar, fazer algum comentário, compartilhar alguma pergunta com o grupo? Fiquem à vontade, pode desbloquear Por favor. Enquanto isso, Jair, pode tirar o compartilhamento da tela, que está você compartilhando. Stop share. Ei! Boa. Viu como ele está ninja? Então, Alguém quer comentar? Alguém com alguma angústia? Algum insight? Alguma pergunta que não quer calar? Esse é o momento. Incômodo. Algum incômodo? Carlos aqui falando sobre esse tema das habilidades, das competências, né? Eu andei pensando muito esses dias, até comecei a esboçar um escrito aqui, escrever algumas coisas. Tem lá aquele da Forbes lá, né? As 10 competências do futuro, né? As 10 habilidades do futuro. Eu tive pensando que isso ainda é muito empresarial, muito revolução industrial, está muito pouco ligado para o ser humano, né? E aí eu estava lendo aquele livro das forças zodiacais, né? Da Gudrun. E me veio um insight que é o seguinte: eu acho que agora é a hora de desenvolver as virtudes do ser humano e não as competências e habilidades, né? Aquelas 12 virtudes, né? Que aí, com base nessas 12 virtudes, a gente vai abrir um campo para cada um conseguir desenvolver, então, as habilidades que estão intrínsecas ao seu próprio ser aí, né? Então, isso me chamou atenção nesses últimos dias. Olha só que insight legal, né? Forças zodiacais, doutora Gudrun Burkhardt, as 12 virtudes, né? A gente muda completamente o paradigma de competência. Alguém está com o microfone aberto, se puder fechar, está vazando um áudio de fundo aí, por favor. Não sei se é você, Carlos. Boa. Ivo. Vamos lá, Jair. Estava dizendo, né? Olha só que insight interessante, né? Que tal começar a falar em virtudes, né? Vai levar provavelmente mais uns 1000 anos, né? Acho que a gente para aí o coronavírus e coloca numa outra direção toda essa discussão, né? Como levar isso para o mundo corporativo, né? Que é o grande desafio de consultoria da natureza da nossa aqui, né?
É interessante nessa linha, né, de falarmos de virtudes, de valores humanistas, né, e não tem muito como escapar disso. Eu nessa linha também, pensando na consciência das organizações e dos indivíduos, acho que uma dos aprendizados que eu acho que uma crise como essa expõe é a consciência da interdependência, né? De alguma forma, indivíduos e organizações ou nações, elas têm autonomia, têm liberdade, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter consciência de como a gente depende do coletivo, né? Então, ter autonomia por um lado, mas a gente precisa do coletivo para descobrir uma vacina, para encontrar insumos, no caso da crise. Mas talvez um dos grandes aprendizados que fiquem é essa consciência da interdependência, que só a independência não vai levar a gente a lugar nenhum. Talvez esse novo paradigma reforce essa competência, mas também não é de um dia para o outro, né? Acho que vem a duras penas. Isso é legal, não vem de um dia para o outro, né? Alguém perguntou o que vai acontecer quando tudo isso passar, né? A Terra vai mudar, a humanidade? Não vai, né? Olha, provavelmente aquelas pessoas, aquelas lideranças, né, que eram egoístas, elas continuarão sendo egoístas e provavelmente arranjando argumentos racionais e lógicos para justificar o que aconteceu. Mas terá um número maior de pessoas sensibilizadas para começar a trabalhar com essa nova dimensão, com essa dimensão mais sutil, né? Com essa nova consciência ou com esse pensar do coração, como eu falei há pouco. Nessa linha, Jair, tem uma imagem do Daniel Burkhardt, que é marido da Gudrun, que é muito interessante, né? Ele fala assim que o altruísmo ele pode emergir, inclusive, como uma forma ampliada de egoísmo. Aí você ouve isso e fala, nossa, será que faz sentido? E ele fala, na medida em que a nossa consciência vai se expandindo, então a gente pega assim um pai e uma mãe. Então você passa a ser egoísta com seu filho, em relação ao seu filho também, porque você quer protegê-lo. Se a consciência vai expandindo, você fala, pô, quero ser egoísta em relação à minha família, à minha comunidade, à minha cidade, o meu país, até a gente chegar no nível e falar, bom, eu quero ser egoísta em relação ao meu planeta, né? Aí já é um grau mais elevado, mas eu acho interessante. É assim, a gente não vai desenvolver o altruísmo sem o egoísmo. É interessante isso, não tem como escolher um lado, não é uma escolha de lados, né? Existe aí uma tensão positiva. Legal. Isso me fez entender um pouco esse processo. Legal. Mais algum comentário? Alguma que a gente pudesse compartilhar no grande grupo aqui? Ó, a Glória levantou a mão. Glória, fica à vontade para se colocar. Buenas noches para todos. Voy a hablar despacio porque yo hablo español. Primero que todo, un cordial saludo para todos, especialmente a mi querido, admirado y respetado profesor Jair. Bueno, yo pienso que si todo lo que hay afuera es reflejo de nuestro interior, si estamos pensando en altruismo, entonces la pregunta sería, ¿cómo convertirnos en altruismo? En nuestro pensar, sentir, en nuestra voluntad, en el puro altruismo, ser altruismo. Y yo pienso que si lo lográramos o si nos acercáramos a ese arquetipo, seríamos un ejemplo digno de ser imitados. Gracias. Falas de onde, Glória? Perdón, profesor. ¿De dónde estás? Estoy en Envigado, Antioquia, Colombia. Colômbia. Cerca Medellín, Colômbia. Então, né, essa sua pergunta ela remete para um monte de considerações, né? Mas na essência eu diria o seguinte: antes de tudo, é uma escolha individual, né? Volta àquela imagem lá do Apocalipse, né? Que no final seremos escolhidos, né? Na verdade, somos nós mesmos que estamos nos escolhendo, né? Então, a pergunta sua é assim: essa transformação ela vai começar individualmente, né?
e por isso teremos um longo tempo de desenvolvimento, né? Então, à medida que nós nos interessamos por esse tipo de assunto, né, que a gente se conscientiza de que o modelo anterior deu no que deu, né, nos trouxe nessa jaula existencial, onde nós estamos encalacrados, né, o que individualmente cada um pode fazer no seu espaço de atuação nessa direção que você colocou, né? Eu acredito muito nisso, né? Não vai mudar nada quando essa pandemia terminar, mas mais pessoas já foram sensibilizadas de que não dá mais para continuar do jeito que nós vínhamos fazendo, né? Tratando a Terra, né? E eu acho que a Terra, como ser vivo, ela não tem problema, né? Quem tem problema somos nós, né? Ela vai continuar com a sua marcha de desenvolvimento, né? Então, eu acho que estamos todos sendo chamados individualmente a fazer essa transformação. E à medida em que a gente se conecta, como nós estamos fazendo aqui, a gente fica mais potencializado, né? Eu acredito muito nisso. Bacana. Vamos encaminhando, Jair, para aquelas duas perguntas, se você quiser compartilhar a sua tela. Mas antes disso, eu queria fazer alguns avisos, compartilhar com vocês alguns avisos. Então, como eu comentei no início, as perguntas que a gente colheu a partir do vídeo do Jair, algumas semanas, e as perguntas que vocês também estão colocando aqui, a gente vai incorporar nesses ciclos de conversas das reflexões mobilizadoras em tempos de crise, né? E a gente pretende continuar com uma agenda semanal de encontros, aí, seja pelo Zoom, seja lives no Instagram, né? Então, a gente tem semana que vem, no dia 12, na terça-feira, às 17 horas, desafios do RH num cenário de retomada. Então, a gente vai ter alguns convidados especiais e vai ser interessante na terça-feira. Na semana seguinte, na segunda, dia 18, a gente vai trabalhar uma reflexão sobre conflitos, né? Então, vamos ter aqui uma dupla de sócios, de sócias conduzindo, e na semana seguinte, dia 25, na segunda-feira, a gente vai falar sobre resiliência, né? Como uma competência, como uma atitude a ser desenvolvida, contrapondo-se à eficiência, né? Então, são essas reflexões, mas como a gente trouxe na introdução, a ideia não é trazer as respostas, é estimular a reflexão, fazer novas perguntas, pensar com vocês sobre cenários, né, desse mundo que, de alguma forma, ninguém sabe, né, como vai ser, né, esse novo normal, né? Jair, você quer que eu compartilhe aqui ou você compartilha aí? Compartilhe, acho que é mais confiável. Tá, eu vou compartilhar com vocês, então, uma reflexão final que eu queria que vocês fizessem conosco, que é a seguinte. Se vocês puderem usar o chat e aí colocarem que valeu dessa conversa para vocês, né? Como ressoou essa conversa para vocês? E o que vocês pretendem fazer na prática com os insights que vocês tiveram? Então, se vocês puderem no chat colocar, e aí eu reforço que esse conteúdo e a participação de vocês, além do vídeo e dos slides que o Jair trouxe, a gente vai compartilhar com vocês, a gente tem o e-mail de vocês, mas a gente gostaria muito que vocês permanecessem conectados com a gente nesses próximos encontros aí nas próximas semanas. Então, o que ressoou, o que valeu dessa conversa, o que é possível fazer na prática com os insights aqui colocados. Tá, acho que para mantermos o horário, né, enquanto as pessoas respondem, acho que a gente podia começar já a encerrar isso, Guilherme? Isso. Tá. Olha, de minha parte, né, aquela provocação inicial lá do Guilherme, né,
nós sempre trabalhamos com organizações e com famílias empresárias, né, em momentos de crise, né? Ou, se não em momentos de crise, né, com perguntas de como é que a gente faz processos de mudança, né, cultural ou no nível social até, né? E eu, ao longo do tempo, eu criei para mim um referencial que é assim, né? É um tripé, na verdade, né? Então, num vértice desse tripé, o que está sendo cobrado de nós, né? É a coragem, né? Então, o primeiro ponto, o primeiro vértice desse tripé é coragem, né? E aqui já é a coragem não do passado, né? Não é a coragem física, não é a coragem de prender e arrebentar e fazer, né? Mas é a coragem moral, né? Então, mais do que nunca, nós vamos estar sendo checados, né? O que eu estou fazendo faz fazer diferença para o planeta no futuro, né? Vai fazer diferença para a sociedade? Vai fazer diferença para a evolução da humanidade como um todo, né? Então, essa coragem moral nesse sentido. Uma outra base desse tripé é a esperança, né? Esperança é diferente de ter fé, né? Não estou dizendo que não deve ter fé, né? Mas fé é sempre acreditar num efeito que não tem causa, né? Eu acho que nós estamos distantes disso ainda, mas a esperança está muito próximo, né? É bem aquele sentimento humano, né, de esperançar, né? Isso vai passar, e a gente vai passar por essa transição, né? E o outro vértice do triângulo é a realidade, né? Ora, nós não vamos mudar da água para o vinho de uma hora para outra, né? Nós vamos ter que mudar considerando a nossa realidade, né? Então, qual é a realidade de cada um, né? E como é que eu posso mudar a partir dessa realidade, né? Então, se eu pudesse, já agradecendo a todos a dedicação, né, nesse tempo de uma hora, para falarmos desses assuntos, né, a partir de perguntas legítimas que vocês nos trouxeram, eu queria deixar essa tríade, né, de esperança, coragem e realidade. E queria aproveitar, então, para me despedir de vocês. Foi muito bom ter estado com vocês e ter a chance de ver muitas caras novas, né? E já algumas caras conhecidas. Eu fico muito feliz com isso. Um abraço a todos. Também vou agradecer aí a participação de todos, a presença de todos. Eu vou deixar só uma imagem, assim. Não é fácil no nível individual, no nível coletivo, mas talvez com um olhar otimista, acho que essa frase, né? A crise é algo terrível de ser desperdiçado, né? Então, o que a gente pode aprender e como a gente pode se desenvolver e evoluir a partir da crise, a partir das dificuldades que a gente tem que enfrentar e aprender a lidar. Tá bom? Agradeço a todos e espero revê-los aí nos próximos encontros virtuais das próximas semanas e em breve e em encontros presenciais também. Boa noite, agradeço a todos.